Caros internautas, bem-vindo neste programa dos porquês. Nós temos hoje mais uma pergunta. Não duvide em mandar as suas próprias perguntas sobre aquilo que você deseja conhecer da igreja, das cerimônias, da liturgia, enfim, daquilo que você deseja conhecer sobre a doutrina católica. Nós aqui, com muito gosto, atenderemos as suas perguntas. Padre, por que não comemos carne na quaresma? Veja só, o sentido do jejum, se nós vamos ver, você se refere a este lado penitencial que os católicos revestem o dia da Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é o dia no qual comemoramos a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz por causa dos nossos pecados, com vistas a abrir-nos as portas do céu. E então é um dia, claro, por causa desta morte de Nosso Jesus Cristo e da gravíssima ofensa que isto representou a Deus, é evidentemente um dia triste, é um dia de penitência, porque, claro, se Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, morre por causa dos nossos pecados, todos aqueles que pecamos, temos também a nossa participação nesta morte de Nosso Jesus Cristo. Daí o lado penitencial da Sexta-feira Santa. Agora, se nós vamos ver já por outro aspecto, nós vemos que ao longo da história, e isso desde tempos imemoriais, dentro do Antigo Testamento adentro, nós temos que a prática do jejum, do sacrifício, de oferecer a Deus algo como, por exemplo, uma renúncia, por exemplo, no caso do jejum, renunciar ao alimento, no caso da abstinência, isto é, não comer carne, renunciar à carne, portanto, um sacrifício, é algo que nós oferecemos a Deus, por um lado, para que Ele tenha pena de nós e, portanto, perdoe as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas ofensas. E, por outro lado, para alcançar de Deus as graças das quais nós precisamos. Então, quando o povo judeu, por exemplo, estava numa circunstância onde precisava muito a ajuda de Deus, recorriam em torno do templo, ofereciam sacrifícios, etc, etc. E o povo inteiro, então, proclamava naquele dia um jejum do povo inteiro. E então todos, desde os mais antigos até os mais novos, todos deixavam qualquer alimento até o dia seguinte e ofereciam esta ausência de alimento, este renunciar ao alimento durante um dia, para mover, por assim dizer, o coração de Deus a ser mais benigno, a conceder ao povo aquilo do qual o povo precisava. Ora, nós não podemos dizer que hoje em dia nós temos menos necessidades do que naquelas épocas. Muito pelo contrário, nós temos as nossas necessidades, tanto temporais como espirituais, e é por isso muito recomendável que nós também façamos sacrifícios. Sacrifícios para pedir perdão a Deus dos nossos pecados e para obter de Deus aquilo do qual nós precisamos. Por que exatamente na Sexta-feira Santa? Pois a Sexta-feira Santa é o dia em que falece Nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, o dia do seu holocausto, do seu sacrifício, da sua imolação. Mas, se nós vamos ver, a Igreja prescreve o jejum não apenas na Sexta-feira Santa, mas também na Quarta-feira de Cinzas. Tanto o jejum, isto é, diminuição da quantidade de alimento do qual eu disponho nesse dia, quanto também a abstinência, que é abster-se de qualquer alimento de carne. Ora, nós temos isto na Quarta-feira de Cinzas, que abre a Quaresma, este período penitencial, ao longo do qual vou meditar a respeito das ofensas feitas a Deus, pedindo perdão a Ele por isto. E a Sexta-feira Santa, que fecha a Quaresma. Portanto, o início da Quaresma e o fim da Quaresma são dois momentos onde se realiza este jejum e esta abstinência. Durante as outras sexta-feiras da Quaresma, nós temos um segundo grau abaixo, portanto, e esse segundo grau não é prescrito pela Igreja o jejum, mas apenas a abstinência, isto é, o não comer carne. Este preceito da abstinência de carne nas sextas-feiras da Quaresma, e mais ainda na Sexta-feira Santa, é uma obrigação grave, a não ser que por justo motivo nós tenhamos alguma dispensa. O justo motivo seria a critério das conferências episcopais, que determinam em que circunstâncias de fato é exigido ou não a abster-se de carne. Certas circunstâncias, por exemplo, como viagem. Então, se eu tenho uma longa viagem, compreende que o organismo se debilite, ou então, inclusive, a pessoa não tem escolha, muitas vezes, daquilo que pode ou não comer. Então, a Igreja permite aos que viajam que se alimentem de carne, inclusive nas sextas-feiras de Quaresma. Inclusive também quando se acompanha um enfermo,
Então, uma pessoa que está no hospital, a pessoa também não tem possibilidade, o próprio enfermo não tem como escolher a comida, a pessoa que acompanha muitas vezes está condicionada, por isso também se facilita. Idade, então, os que são menores de idade, aqueles que já passaram dos 60 anos, são as duas categorias de idade que a igreja também dispensa do jejum e da abstinência. Fora isto, nós devemos observar o jejum, a não ser, como no caso concreto do Brasil, que a Conferência Episcopal tenha determinado, como de fato determinou, que a pessoa possa comutar essa abstinência por algum outro sacrifício. Daí, portanto, mais uma vez, a lógica de oferecer algo a Deus. A abstinência, que pode não necessariamente ser de carne, mas eu posso, havendo necessidade, justa causa, de comer carne, comutar por algum outro sacrifício. Renunciar a algo ao qual eu tenho apreço, ao que eu deseje, então eu vou fazer esse sacrifício, oferecer isto a Deus, por um lado, para pedir perdão pelos meus pecados, que não são poucos, e por outro lado, para pedir a Deus que seja benévolo para conosco e nos conceda todas as graças das quais nós precisamos. Espero ter atendido a sua dúvida e agora eu lhe concedo a bênção para você e toda a sua família. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.